Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Agora, Marcos, capítulo 15. Marcos 15, versículos 4 e 5. Marcos 15, versículos 4 e 5. Amém? Tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Lucas, capítulo 23. Versículo 9. Amém? E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhes respondia. Isaías, capítulo 53. Versículo 7. Isaías 53, versículo 7. Amém? Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2. Versículos 21 ao 23. Porquanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Amém. Senhor, nos guarda em Ti mesmo. Nos guarda na sua maravilhosa luz e nos tira de toda a nossa escuridão. Ó Senhor, aleluia, porque o Senhor é o nosso sol da justiça, o Senhor é aquele que brilha nos nossos corações, por meio da sua palavra, por meio do agir do seu Espírito. Aleluia, porque o Senhor é aquele que veio ao mundo para resplandecer com a sua luz, de sorte que aqueles que estavam nas trevas e nas sombras da morte, aleluia, porque a sua luz brilhou e resplandeceu-lhes a luz. Ó Senhor, Tu és a luz do mundo, o Senhor também é a luz da vida, e nós queremos seguir o Senhor. Aleluia, porque o Senhor disse: quem me segue não andará nas trevas,
pelo contrário, terá a luz da vida. Senhor, é isso que nós desejamos fazer nessa manhã e por toda a nossa vida, seguirmos o Senhor. Ministra aos nossos corações, Senhor. Amém. Amados, esses versículos que nós lemos, todos eles falam sobre o majestoso silêncio de Cristo. Esse é o tema do que eu vou compartilhar nessa manhã, o silêncio de Cristo. Na semana passada, nós consideramos o julgamento de Cristo. Nós vimos que Jesus ele foi julgado pelos judeus, pelos principais sacerdotes, por 3 vezes, e ele também foi julgado por Pilatos, por Herodes. Ele também passou por 3 julgamentos, então, nas mãos dos romanos. E na semana passada, o que nós consideramos ao olharmos para o julgamento de Cristo, foi que todos esses julgamentos, eles foram marcados por muitas injustiças e irregularidades. Então, o que nós vamos compartilhar hoje, ainda é considerando esse contexto do julgamento de Cristo. E o nosso foco nessa manhã é olharmos para Jesus e considerarmos a sua conduta, considerarmos a sua reação diante de tantas injustiças e irregularidades que ele sofreu nos seus julgamentos. E ao olharmos para Jesus, irmãos, que nós possamos nos impressionar de como ele manteve a sua atitude digna do Pai, de como ele manteve a sua calma, de como ele teve um alto domínio, e isso é algo maravilhoso. Nós podemos ver, a conduta digna de Jesus nesses julgamentos, porque mesmo diante de tantos procedimentos que ele sofreu ali, absurdos e até mesmo podemos chamar de corruptos, Jesus ele não perdeu a sua dignidade. Ele não perdeu a calma, ele não perdeu a razão. Os irmãos já ouviram essa expressão? Então alguém está lá numa discussão, e daí a pessoa vai lá e reage, daí alguém que está olhando, olha, você não podia ter feito isso, porque senão agora você perdeu a razão. Os irmãos já devem ter ouvido isso. Irmãos, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que ele não perdeu a razão. E olha que ele passou por situações muito difíceis ali, de provocação, de insultos, mas ele não reagia a esses insultos com retaliação ou com ameaças. Teve uma ocasião, por exemplo, que no Sinédrio, ele foi golpeado no rosto por um subordinado do sumo sacerdote. Isso porque ele simplesmente tinha dito que seria mais adequado chamarem testemunhas para estabelecer aquele caso ali diante do Sinédrio. E simplesmente porque ele falou isso, porque ele estava afirmando o seu direito a um tratamento digno, um subordinado do sumo sacerdote deu um golpe no rosto dele. E aí Jesus até disse, se eu falo bem, por que você me bate? Agora se eu falo mal, então tá certo, você pode me bater. Mas você vê que Jesus ele não reage perdendo a sua calma. Jesus, em todos esses versículos que nós lemos, fala que ele permaneceu em silêncio. Irmãos, vamos considerar, é muito mais difícil ficar quieto do que falar. É muito mais fácil reagirmos e falarmos do que permanecermos em silêncio. E em 3 ocasiões nós temos esse registro de que Jesus, ele permaneceu calado diante dos seus inimigos. Nós lemos isso. Então, diante do cruel e do preconceituoso Sinédrio, com aquelas falsas testemunhas e com a intenção clara
que eles tinham de matar a Jesus, Mateus 26 fala que ele guardou silêncio. Diante de Pôncio Pilatos, e ali os principais sacerdotes fazendo muitas acusações sobre ele, o texto diz que ele nada respondia, a ponto até mesmo de Pilatos ficar maravilhado, ficar admirado com isso. Ali diante de Pilatos a gente percebe também que ele permanece indiferente a adulações e ameaças. Irmãos, nós temos uma tendência natural de reagirmos à adulação. Sabe o que é adulação? Adulação é aquela coisa da pessoa se aproximar e começa com elogios e começa falando bem de você, parece que está querendo ali ser favorável. Então, o Pilatos, ele até mesmo demonstrou alguns momentos de querer ser favorável a Jesus, mas Jesus ele não reage nem às adulações de Pilatos, e nem mesmo às ameaças. Você não sabe que eu tenho autoridade para fazer algo para você, né? E o Senhor lembra ele, na verdade, toda a autoridade que você tem, você recebeu do céu. Nenhuma autoridade você tem sobre mim, se do céu não tivesse sido dada para você. Mas Jesus, ele permanece indiferente às adulações e às ameaças. E diante do dissoluto Herodes era um rei libertino, ele queria ver os milagres de Jesus, ele queria se divertir às custas de Jesus, e ele queria que Jesus realizasse algum milagre, e até imagina então, pode ser que se Jesus realizasse ali algum milagre, o próprio Herodes poderia ter também libertado, mas ele não faz nada para aliviar as acusações que estão fazendo contra ele, e ele nada responde também para Herodes. E tudo isso, irmãos, nós precisamos ver também que é cumprimento de profecia, como nós lemos lá em Isaías capítulo 53, versículo 7, havia essa profecia a respeito do Messias. Ele foi ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. Irmãos, eu já falei isso na semana passada, e eu acho que até tenho repetido isso, porque esse fato não deve deixar nunca de nos impressionar. Jesus, ele se submete a esses julgamentos e aos sofrimentos que lhe foi imposto, às humilhações. Por quê, irmãos? Porque ele estava ali cumprindo a vontade do Pai, e o sofrimento que Jesus estava recebendo é o sofrimento vicário. Se acostumem com essa expressão. O que significa vicário? Significa que ele estava nos substituindo. Ele estava recebendo ali sobre ele o castigo que cabia, que era merecido a mim e a você. Então ele está indo ao matador e voluntariamente ele está se entregando. Nós estamos falando aqui do homem mais sábio do universo. Facilmente Jesus ele poderia ter aberto a sua boca, e diante de tantas irregularidades ali cometida pelo Sinédrio, cometida pelos romanos, ele poderia ter posto fim a tudo aquilo e certamente sairia livre. Mas agora, irmãos, chegou a hora em que ele se entrega para cumprir a missão que ele veio cumprir, para ser morto por causa de nós, por causa de mim e de você, para que ele pudesse cumprir a redenção, para que o perdão dos nossos pecados pudesse ser oferecido a nós, para que nós não perecêssemos, mas pudéssemos receber a vida eterna. Por que ele não abriu a boca? Foi por amor a mim e por amor a você. Ele podia ter posto fim a toda aquela palhaçada, mas ele não abriu a boca para cumprir a vontade do Pai. Então ele vai como uma ovelha muda ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Aleluia.
Irmãos, então, por um lado, ao olharmos para o silêncio de Cristo, nós devemos nos lembrar que esse silêncio foi por amor a mim e por amor a você, e foi para cumprir a redenção. Agora, eu também gostaria de considerar algo com os irmãos sobre o silêncio de Cristo e o silêncio de Deus. Tem duas coisas que nós precisamos considerar aqui. Por um lado, nós precisamos considerar o silêncio de Cristo. Cristo está ali diante dos seus tosqueadores, diante dos seus inimigos, sendo julgado injustamente, e o Pai está olhando para tudo isso. Você já considerou isso? Então, por um lado, você tem Cristo ali em silêncio, mas por outro lado, Deus também está olhando para aquilo, o Pai está olhando para aquilo, e você também precisa considerar o silêncio de Deus. O Pai também está olhando tudo o que está acontecendo. Então, eu queria que os irmãos abrissem lá no Salmo capítulo 2, para considerarmos algo do silêncio de Deus. Antes de eu compartilhar isso, irmãos, tem algo que é importante ressaltar sobre o silêncio de Cristo. Ele permaneceu em silêncio, mas tem uma coisa que Jesus não fez ali no julgamento. Ele não negou nem a sua divindade, nem a sua realeza. Então teve momento que os sumos sacerdotes falaram: diga, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Irmãos, isso ele não negou. Tu dizes, vocês vão ver o céu aberto ainda e o Filho do Homem descendo. Pilatos fala para ele assim: você é o rei dos judeus? E essa pergunta parte de você mesmo? Você está dizendo, e também eu vou dizer, o meu reino não é desse mundo. Então tem duas coisas que ele não nega. E essas eram as principais acusações contra ele. De que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, a sua divindade, e de que ele era rei dos judeus. E até Pilatos que figura, né? Por um lado ele age com muita fraqueza, porque por 3 vezes ele chega a declarar que Jesus é inocente, mas até que ponto ele lava as mãos? Porque ele manda escrever uma placa lá com o título: Jesus o Nazareno, o Rei dos Judeus. E tem algo ali, num caráter assim, de ridicularizar, de zombar, mas na verdade o que ele estava escrevendo era uma grande verdade. Jesus, ele é rei. Ele é o rei dos judeus. E até os sacerdotes tentaram fazer com que ele mudasse, né? Escreve aí que ele disse. Não, o que está escrito, está escrito. E teve lá em 3 línguas, essa epígrafe, né? Esse título: Jesus o Nazareno, rei dos judeus. Então, irmãos, nós estamos falando de Jesus Cristo, aquele que é o Filho do Deus vivo. Ele é o próprio Deus, e ele também é o soberano dos reis da terra. E eu quero considerar com os irmãos também algo a respeito do silêncio de Deus aqui, porque o Pai, ele está olhando todas as injustiças que o Filho está sofrendo, e talvez até pareça que não está acontecendo nada, mas como é que fica? Então, até falei para os irmãos, imagina só, aqueles sacerdotes, aqueles que estavam ali pedindo a morte de Jesus, eles estão ali tão confiantes, eles praticam algumas coisas, eles não entram, por exemplo, lá no pretório, que era o castelo onde ficava o governador romano, porque eles não querem se contaminar por conta da ocasião da Páscoa. Eles são religiosos, eles praticam algumas coisas em nome de Deus, e eles estão tão confiantes de que o que eles estão fazendo é em nome de Deus, não é? E daí você consegue imaginar a satisfação deles, quando eles realmente conseguem o que eles querem. Jesus é crucificado e ele é morto. Você consegue imaginar a satisfação deles? Mas nós precisamos lembrar, irmãos, que o Cordeiro de Deus, ele também é o juiz de toda a terra. Ele estava ali sendo julgado,
mas chegará uma hora que o papel vai se inverter, e todos vão comparecer perante Ele, para ser julgado por Ele. E daí, irmãos, eu quero que os irmãos considerem isso. Nós brasileiros sofremos de uma coisa que é a impunidade. Então a gente olha para as coisas que acontecem no nosso país, para as coisas que acontecem no mundo, e às vezes a gente tem um sentimento muito forte de impunidade, de as coisas não dão em nada. Então os maus, eles oprimem os mais fracos, e tudo parece que não dá em nada. Mas guarda o que eu vou dizer, irmãos, no reino de Deus não existe impunidade. No reino de Deus nada ficará impune. Então nós temos aqui no Salmo 2, um salmo que fala sobre o ungido de Deus. Ele fala assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Então está falando de reis e de príncipes, de governantes, que, como está dito aí no versículo 2, eles são contra o Senhor. Irmãos, ao longo de toda a história, sempre existiram aqueles que são contra o Senhor. E o pecado deles é que eles vivem em um mundo criado por Deus, ignorando o próprio Deus, se esquecendo de Deus, virando as costas para Deus. Eles são contra o Senhor. O versículo 4 fala de como Deus olha para eles. O versículo 4 fala assim: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Então parece que eles é que estão prevalecendo. Os sumos sacerdotes, esses homens que são perversos, inclusive nos nossos dias, que são contra o Senhor e que planejam o mal daqueles que são justos, parece até por um certo momento que eles estão prevalecendo, mas o Senhor olha para eles e ri deles. E o versículo 5 fala: na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. E daí aqui vai falar de que o Senhor ungiu um rei, de que Deus ungiu o rei. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamará o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, as extremidades da terra por toda possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então, quem é esse rei? Respondam, quem é esse rei ungido? É Jesus. Ele é esse rei, ungido por Deus, para reinar com justiça. Irmãos, e está chegando o tempo que Ele vai estabelecer o seu reino na terra. Ele vai fazer isso. Mas olha a sequência: agora, pois, ó reis, voltando a falar desses governantes que são contra o Senhor. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Então, Jesus, ele foi julgado por 6 vezes. E existem muitos hoje que julgam, em vários ambientes aí. Mas aqueles que julgam devem fazer isso com muito temor, porque existe aqui uma advertência até mesmo para aqueles que são juízes da terra. Aqueles que julgam hoje devem fazer isso com temor. Olha o que fala o versículo 11. Vamos ler juntos? Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor, beijai o Filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho. Sabe por quê, irmãos, que a gente deve agir com temor?
porque chegará um tempo em que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. E todos aqueles que agiram perversamente, eles vão ser julgados. Sabe que o perverso é aquele homem que não tem temor de Deus. Ele caminha nessa terra como se Deus não existisse. E ele acha que as coisas que ele faz vai ficar impune e não vai dar em nada. Eu não estou dizendo essas coisas com as minhas próprias palavras, a Bíblia afirma isso. Então olha o Salmo capítulo 10, por exemplo. O Salmo 10 está falando do ímpio, está falando do perverso, e de como na arrogância deles, eles oprimem os justos, e como eles têm esse sentimento de impunidade. Então, a partir do versículo 3 fala assim, Salmo 10, pois o perverso, ele se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Então o perverso e o avarento. Avarento é aquele que ama as riquezas, que ama o dinheiro. É até um assunto interessante você considerar a avareza com a perversidade juntos, porque a avareza é uma coisa, irmãos, que parece que a gente não se incomoda muito. Tem outros pecados que a gente até mesmo condena mais rapidamente. Nós rapidamente condenamos alguém que comete adultério, certo? Nós rapidamente condenamos outros pecados, mas quando é alguém que ama o dinheiro e que adquire muitas riquezas, tal, e coloca o coração nisso, a gente olha para isso e não vê muito problema. Mas a Bíblia chama a avareza de idolatria. E isso é um pecado sério contra Deus, irmãos. Então, está falando aqui do perverso, que também é avarento, e eles maldizem o Senhor, blasfemam contra o Senhor. Versículo 4, o perverso na sua soberba, ele não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. O que ele pensa é isso, Deus não existe, é besteira isso. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo, muito acima e longe dele estão os seus juízos. Os irmãos estão entendendo? Isso é o pensamento do perverso. Os juízos estão longe, não vai dar em nada. As maldades que realizam, as injustiças que cometem, eles têm esse sentimento de impunidade, considerando que o juízo está longe deles. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculariza, como Jesus foi ridicularizado. Pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado, de geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. Essa é a certeza do perverso, essa é a confiança do ímpio, daquele que não teme a Deus. Então a boca ele tem cheia de maldição, cheia de engano, cheia de opressão, com a língua ele insulta, comete todo tipo de iniquidade, planeja tocaias, planeja emboscadas para o justo, para o pobre, com esse sentimento de impunidade, falando que Deus não existe e considerando no íntimo que Deus ele virou o rosto e não vai ver isso jamais, porque ele nem existe. Mas o clamor do justo, irmãos, a partir do versículo 12 é: levanta, Senhor, ó Deus, e ergue a mão, e não te esqueças dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, essa é a confiança do justo. Tu, porém, tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido defensor do órfão. Irmãos, considera aqui o silêncio de Deus, porque Deus, Ele permite. Isso é algo até difícil de explicar. Parece que Deus, Ele não facilita isso para o justo. E no silêncio de Deus, o perverso parece que ele vai ganhando confiança para fazer as coisas que ele quer fazer. Mas Deus está vendo. Deus está vendo o pobre,
o desamparado, que aqui vai falar da viúva, que vai falar do órfão, vai falar dos pobres, vai falar do justo, não é? Deus está vendo eles sofrendo na mão dos perversos, e Deus está vendo também o que os perversos estão fazendo. E a Bíblia, irmãos, eu poderia ler aqui vários exemplos que diz o que vai acontecer com um perverso. Deus, Ele vai julgar. Tem coisas, irmãos, que a mão de Deus pesa hoje, mas tem coisas que chegará um dia que esses perversos vão pagar. Então eu vou dar um exemplo para os irmãos. E aqui eu quero terminar encorajando os irmãos a considerar a nossa... Por um lado nós temos Jesus cumprindo a sua obra. Mas por outro lado, irmãos, nós também precisamos aplicar essa palavra à nossa experiência. Como é que eu e você lidamos com injustiças? Nas mesmas circunstâncias ali que o Senhor, como é que nós reagimos a injustiças? E ainda a gente precisa considerar mais uma coisa. A gente tem uma tendência de se colocar no papel apenas de quem é injustiçado, mas de quem é ofendido. Mas nós também precisamos considerar, irmãos, que muitas vezes nós é quem cometemos injustiças. Nós é quem ofendemos. Nós é quem insultamos. Quanto às nossas próprias injustiças, irmãos, eu creio que o que o Senhor requer de nós a cada domingo aqui diante da mesa dEle, é que nós possamos ir com humildade diante dEle, com uma disposição de reparar as nossas injustiças. Isso é algo que nós precisamos fazer, e graças a Deus, ao longo de toda a Bíblia, nós vemos exemplos de homens dispostos a reparar as suas injustiças, e sobre eles a Bíblia diz que eles receberam grande salvação. Então, por exemplo, Zaqueu cometeu injustiças ou não cometeu? Se dispôs a reparar ou não se dispôs? Aqueles que ouviram João Batista pregando e foram, o que eu tenho que fazer agora? E João Batista disse coisas que eles deveriam fazer. Se contenta com seu salário, não maltrata aqueles a quem você está sobre eles. Foram coisas que foi dito ou não foi? Então, quanto às injustiças que nós cometemos, irmãos, nós temos que estar dispostos a reparar. Talvez como marido, como esposa, cometemos injustiças. Talvez como pais e mães cometemos injustiça. Talvez no trabalho nós ainda cometemos injustiças com colegas de trabalho. Eu, como professor, cometo injustiças. Pode ser, irmãos, que eu sofra muitas injustiças nas mãos dos meus alunos. Isso acontece bastante, mas não é o tempo todo só eu que sofro injustiça. Tem momentos que eu também cometo injustiças, os irmãos estão entendendo? E quantas injustiças que eu cometo, eu preciso ir com humildade diante do Senhor, e me arrepender, e me dispor a retratar injustiça. Eu falei para os irmãos, e considere a experiência, porque eu quero repetir isso, né? Enquanto eu estava ali internado, não sabendo se o que me aguardava era a vida ou a morte. Irmãos, em nenhum momento eu fiquei ali sofrendo por conta de coisas que já falaram de mim. Em nenhum momento eu fiquei ali sofrendo por injustiças que eu sofri. Para falar a verdade, irmãos, eu nem lembrei disso. E até considera aí, as injustiças que sofremos não é o que tira a paz do nosso coração. As injustiças que sofremos, elas não podem interromper a minha comunhão com Deus. Agora, o que é que interrompe a minha comunhão com Deus? São as injustiças que eu cometo. Se alguém comete uma injustiça por mim, o caminho para Deus ainda está livre. Agora, se eu cometo uma injustiça, aí esse caminho ele fica impedido. Então ali, irmãos, com muito temor, naqueles 3 primeiros dias que eu estava internado, irmãos, o desejo de querer estar na presença de Deus e tratar com coisas que eu queria estar ali na presença do Senhor. Senhor, me ilumina,
Me mostra, se tem coisas que eu preciso tratar, eu quero tratar. Então, por um lado, a gente precisa considerar isso. Mas e as injustiças que talvez nós sofremos? Como agir? Como lidar com aqueles que nos acusam? Como lidar com aqueles que fazem ameaças para nós? Isso é algo que, como cristão, nós podemos sofrer, em várias áreas da vida nós também podemos sofrer. Como lidar? Irmãos, lembra o que Pedro falou naquela epístola. E ali ele diz que o que Jesus sofreu foi para nos deixar exemplo, e ali diz que o nosso chamamento é para seguirmos as pegadas de Jesus. E como é que Jesus lidava com as injustiças? Quando ultrajado, não revidava com ultraje. Isso é insulto, isso é humilhação. Quando maltratado, ele não fazia ameaças. Mas o que ele fazia? Ele se entregava àquele que julga retamente. Irmãos, nós temos aí um exemplo. Nós temos aí pegadas para seguirmos. Então, temos exemplo disso na Bíblia. Então lembra, por exemplo, no segundo livro de Reis, capítulos 18 e 19. Senaqueribe, rei da Síria. Ele vem com seus exércitos, ele envia 3 comandantes ali para invadir Judá. Um deles é aquele tal de Rabsaqué, que começa a afrontar Ezequias, o rei, a dizer uma série de coisas contra ele e contra Deus. Primeiro ele fala para o povo: vocês estão colocando a confiança em quem? Em Ezequias? E você, Ezequias, está colocando a confiança em quem? Está colocando a confiança em Deus, é? Você não sabe o que aconteceu com os deuses de todas as outras nações? De como nós derrotamos e acabamos com todos eles? E ele faz ali um monte de afronta e manda uma carta. Rabsaqué, que é um dos comandantes do exército dele, traz uma carta para ser entregue para Ezequias, com um monte de afrontas e blasfêmias. Daí Ezequias pega aquela carta e o que ele faz, irmãos? Ele entra na casa do Senhor. Ele faz isso aqui. E aí ele pega essa carta e levanta para o Senhor. Senhor, ó, é isso aqui que estão falando. É isso aqui que Senaqueribe está falando. Está falando de mim, está falando de você. E daí, louvado seja o Senhor, porque Deus, ele manda Isaías conversar com Ezequias e encorajar Ezequias e dizer: Ezequias, eu ouvi a sua oração. Irmãos, tem algo maravilhoso que nós precisamos saber, que quando nós oramos, o Senhor ouve. Quando nós somos oprimidos, quando somos injustiçados, se nós nos entregamos ao Senhor, o Senhor ouve. Olha só um versículo maravilhoso. Puxa vida, como o Senhor me tocou com esse versículo essa semana. Salmo capítulo 9, versículo 10, por causa do tempo eu vou citar para os irmãos, o tempo já passou aqui bastante. Diz assim, versículos 9 e 10. Não, eu vou ler antes, porque tem a ver com o que eu estou falando aqui, ó, do 7 ao 10. Mas o Senhor, Ele permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. A confiança que é resultado de conhecer o Senhor, de conhecer o nome do Senhor. Porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Louvado seja o Senhor. E daí, o resultado daquela situação envolvendo Ezequias e Senaqueribe, é que o Senhor mandou um anjo, e o anjo do Senhor diz que ele exterminou
naquela noite, 185 mil homens do exército de Senaqueribe. Os irmãos têm noção do que é isso? É uma cidade de Rio Claro. 185 mil homens. E os que acordaram, que ainda permaneceram vivos, quando eles abriram os olhos, o que eles viram? Cadáveres. Um monte de cadáveres. E fugiram. Puxa, irmãos, o Senhor é o Senhor dos exércitos. E daí, Senaqueribe também bate em retirada. Ele entra na casa de um dos seus ídolos para adorar. O falastrão, né? Agora está lá, diante do seu ídolo para adorar. E 2 filhos dele entram e mata ele. Esse é o final daquele que ousou fazer afrontas ao Deus dos exércitos. Aquele que ousou blasfemar contra o Senhor. Irmãos, Ele é o juiz de toda a terra. Irmãos, nós precisamos tremer diante disso. Temer diante disso. Confiar nele. Quanto às injustiças que nós cometemos, nós devemos tremer diante dele, porque nós vamos ter que prestar conta. De cada palavra, de cada atitude. Não podemos ter excesso de confiança nas coisas que fazemos, nas coisas que promovemos, nas coisas que saímos dizendo. Precisa ter temor no nosso coração. E quanto às injustiças que sofremos, nós precisamos aprender a confiar, a nos entregar àquele que julga retamente. E crer, irmãos, que Ele é aquele que julga retamente. Isso significa com justiça. Amém? Vamos nos achegar para orar. Amém.
Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar, vencedor vou reinar, uma parte da glória hei de ser. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei também minha cruz, até por uma coroa trocar. De cruz erigiu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também em minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar,
vencedor vou reinar, uma parte da glória hei de ser. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Vamos orar para encerrar a reunião? Vamos ficar de pé. Tem recados, Adriano? Ah, sim. Então, de sexta-feira, nós vamos começar a ter a reunião que era na quinta dos jovens e adolescentes. Ela vai ser agora na sexta-feira. Tá bom? É isso. Querido Pai, te agradecemos pelo tempo desta reunião. Agradecemos, Senhor, por Tua presença, por Tua palavra, pelo Teu apacentar sobre nossos corações. Senhor, ajuda-nos a andar no caminho da Tua unção, a Tua unção que é verdadeira, que nos ensina a verdade, que nos ensina a permanecer em Cristo. Senhor, ajuda-nos a andarmos debaixo da Tua unção, na boa condução do Espírito Santo, para que quando Cristo se manifestar, nós não nos afastemos envergonhados, mas nos aproximemos confiantes para abraçar o nosso amado e por ele sermos aprovados. Senhor, nós colocamos a nação nas Tuas mãos. Senhor, em especial rogamos pelo governo federal, pelo presidente Bolsonaro. Senhor, pedimos que o Senhor esteja com ele para levar adiante as coisas relacionadas aos que te temem. Senhor, nós pedimos que o Senhor faça quebrar a esquerda dos governantes e juízes arrogantes, como vimos ali no Salmo 2, querido Senhor, confirma no governo da nação. Rogamos também que o Senhor venha a confirmar no governo do Estado e dos municípios, pessoas que te temam, Senhor, e não que te afrontem. Ah, Senhor, coloca a Tua mão sobre os maus, governantes e juízes, coloca, Senhor, a Tua mão. Pedimos pela nossa semana, anda conosco, livra-nos do mal, guarda, Senhor, a nossa saúde em meio a essa pandemia, vá nos conduzindo, Senhor, guarda-nos na fé, guarda-nos na esperança, guarda-nos amando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Despeça-nos em paz, nós te pedimos em nome de Jesus. Que a comunhão do Espírito Santo nos traga o amor do Pai e a graça do Filho permanentemente. Amém. Aleluia.